Muito bem, começando mais um programa Estúdio Aberto para você que acompanha a gente aí através da Play TV 016, 019 e também 011. E você sabe, né? Sempre a gente está numa cidade diferente, um bate-papo super bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje estamos aqui na cidade de São Carlos com a Mayara Schreiber. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, e com você? Bem também. Primeiro, eu quero te agradecer por aceitar receber a gente aqui na sua casa, no seu consultório, né? Pra gente poder bater esse papo, falar super bacana sobre estética, que é algo que sempre foi em alta, principalmente no ramo feminino, né? Mas hoje está muito mais em alta e também no ramo masculino também, o pessoal procura muito, né? Com certeza. Mas antes desse bate-papo, saber um pouquinho do que você faz, enfim, eu quero conhecer um pouquinho da Mayara. Eu sou Mayara Schreiber, tenho 26 anos. Nunca foi minha primeira opção estética, sempre foi o teatro, sempre foi ser atriz, então eu sempre gostei bastante dessa parte. E eu atuo na área de estética desde 2018, que eu iniciei a faculdade, me apaixonei ainda mais pela profissão, falei, não, é realmente isso que eu quero. E antes de eu trabalhar como esteticista, eu trabalhei em uma loja, que era cafeteria junto, fiquei 1 ano nessa loja. Também já trabalhei no fórum como menor aprendiz e antes eu trabalhava desde novinha com o meu pai que tem van, eu era monitora da van. Olha que chique! Então tem toda uma bagagem por trás. Em 2018 eu iniciei na área de estética na faculdade, tinha um curso técnico aqui na minha cidade, mas eu não quis, eu queria fazer a graduação, para ser mais completo, né, para aprimorar ainda mais e eu poder fazer a pós-graduação, porque futuramente eu gostaria de dar aulas, palestras, então o técnico ele fica barrado com isso. Foi aonde eu decidi, falei, eu gosto de me cuidar, gosto de cuidar do outro, sempre fui muito vaidosa, falei, Você vou fazer gosta estética. também nessa área de comunicação, que você falou, você fala bem, né? De Então isso já ajuda bastante nessa questão, né? De você Sim, poder mas dar aula. assim, eu comecei a me desenvolver agora, na comunicação, porque eu era meio tímida. Então eu fazia teatro, mas eu morria de vergonha. Hoje eu consigo me desenvolver melhor, já fiz bastante curso de PNL, inteligência emocional, psicanálise clínica, que é a minha terceira pós-graduação hoje. Então foi basicamente assim que eu consegui me desenvolver. E muito networking, né? Que a gente vai trocando as experiências. Mas em 2018 eu iniciei na faculdade, consegui o estágio logo no primeiro ano. Aí eu fui trabalhar numa clínica, não gostei. Falei, não é isso que eu quero, não é isso pra mim e vou desistir. E aí meu coordenador sempre falava, não desiste, né? Você é uma grande profissional, é só o começo. Não é porque você teve uma experiência ruim que todas vão ser ruins. Em breve você Faz parte, né? Pra quem Faz tá parte, na a estrada. experiência. Ele falou, em breve você vai estar com o seu próprio negócio. Então ele sempre encorajava todas nós alunas, né? E aí eu falei assim, não, tá certo, eu vou abrir meu negócio. Abri, primeiro ano de faculdade, sem experiência, fechei com 2 meses, não deu certo. Mas eu falei assim, tentei. Pelo menos, né? Você já percebeu ali o que você fez de errado, ou o que faltou? É, porque eu não tinha experiência, né? Então eu falei assim, vou abrir, mas não é você só abrir o negócio, você tem que ter uma bagagem por trás disso tudo, você tem que ter uma experiência. E eu falei, não, tudo bem, fechei, vendi tudo, e aí eu comecei a mandar currículo. Falei, não vou desistir. E aí foi aonde no meu segundo ano eu consegui, eu falei, no primeiro ano eu vou me dedicar então aos estudos. Então eu fiquei só estudando. E aí, no segundo ano, eu consegui um estágio, onde foi numa clínica que eu aprendi tudo, sou muito grata, minha ex-patroa. E eu fiquei 1 ano nessa clínica, onde eu pude aprender do zero, onde ela me ensinou desde a parte prática até a parte interna da clínica. Então, responder WhatsApp, responder Instagram, como que funcionava, toda a parte por Na prática trás. mesmo. Na prática mesmo. Porque a faculdade, ela é completa, mas você adquire experiência na prática, você fazendo mesmo. É, porque para cada caso é um caso, né? Então caso diferente. você vai ter que saber atender aquela pessoa, saber reagir com algumas situações, né? Sim, e aí foi aí que eu comecei a me apaixonar cada vez mais, aí eu tinha clientes que só queriam fazer comigo, e aí você vai fidelizando, você vai tendo aquele carinho, a pessoa se torna muito especial. Você vai criando aquela confiança criando também. vínculo. E aí entrou a pandemia. Meu último ano de faculdade foi bem online, nesse momento. foi bem no momento. E foi um momento complicado porque ninguém tinha um plano B, né? Não. Então, Na verdade, vários ninguém imaginava que ninguém iria imaginava. acontecer essa pandemia, né? Então aí foi, eu creio, né, no meu pensamento aqui, foi mais um momento que você falou, e agora? Sim, foi onde eu tive o choque de realidade, assim, porque eu amava a minha rotina corrida. Então, eu trabalhava durante o dia, à noite eu já ia direto pra faculdade. Então, assim, foi um choque de realidade, onde veio muitas crises de ansiedade, que eu falava, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Pra onde que eu vou? E aí, comecei a vender cama, online.
Meu cunhado falou assim... Você pegou um plano B, assim, totalmente... aleatório. E foi assim, do dia pra noite. Vamos vender cama. Tem uma empresa que tá fornecendo as camas pra gente vender. A comissão é boa. E eu comecei a vender cama. Foi o que me ajudou a pagar as contas, porque meu pai também é autônomo. Então, na pandemia, a gente não podia sair de casa. Foi o que eu consegui manter a casa, eu e ele. Porque eu moro com meu pai. E eu falei, eu tenho que ter esse plano. Então, vamos vender cama até eu conseguir... ver o que a gente vai fazer. E aí suspendeu as aulas no momento. Eu acredito que foi uns 2, 3 meses sem aula. E aí depois passou a ser online. Então eu falo, eu sou muito grata onde eu trabalhava, porque se não fosse ela, eu não teria adquirido tanta experiência. Porque meu último ano, que era mais aulas práticas, entrou na pandemia e a gente não podia ir para a faculdade. E aí aquela questão, né? Porque você começou a ter um conhecimento... não só naquela teoria de que você pegou na faculdade, mas também numa questão de gestão, né? Sim. Em questão de empreender. Porque para qualquer segmento que você faz, não adianta você apenas saber produzir aquele produto, prestar aquele serviço. Você tem que saber a questão de fazer a gestão, que é o principal de tudo, né? É o principal. Não adianta, eu posso ser o melhor profissional na área X, mas se eu não souber... Se você não souber a parte interna, você quebra. E quando a gente vê na parte de beleza, né, às vezes... pegando um exemplo no ramo, às vezes, de uma cabeleireira, né, ou de um barbeiro, que barbeiro também está em alta aí no mercado. A partir do momento que ele fala, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer o cabelo, eu vou fazer a maquiagem, ele está montando um salão, ela está montando um salão. Mas ela está sendo uma empreendedora, ela tem que estar empreendendo naquele momento. Então, se ela imagina que ela só vai prestar o serviço, ela vai durar muito tempo no mercado. Não dura, fecha no primeiro mês. Porque é muito burocrático, né? Então você tem que estar legalizado, você tem que estar certo com o seu CNPJ. Tem entrada e saída, entrada e saída, é conta que entra, é conta que sai. Porque não é somente o atendimento em si, que né, às vezes eu brinco... Não é só fazer aquela conta básica, né? Se por acaso eu atender tantos clientes por dia, eu vou ganhar X. Exato. Tem toda a despesa, toda né? a despesa. E aí você tem que saber o que você gasta com os produtos e o que você ganha com isso. Tem toda essa parte que tem que dar uma estudada, tem que dar uma atenção maior também. Ou você contratar alguém que saiba fazer... Ou você contratar alguém que saiba. No meu caso, eu contrato. Porque essa parte de contabilidade, financeiro, já é mais chatinha. Então, eu tenho a minha contadora que faz toda essa parte pra mim. Legal. E o bacana é que, porque assim, você tava com todo um planejamento, entrou pandemia, você mudou da água pro vinho, que você foi trabalhar com venda de colchões. Fui vender cama e dentro de casa, assim, computador, e fazia planilha, e escrevia lá, e ganhava comissão, e ganhei bem até. Deu pra sustentar, então assim... Diferente que muita gente, às vezes, fica chorando, não sabendo o que faz, mas se correr atrás, procurar alguma coisa... Eu falo que eu sou muito no 220, eu sou hiperativa ao extremo, então assim, eu não consigo ficar parada. Quando eu vejo que não está dando nesse caminho, eu já vou pro outro. Porque é a mente do empreendedor, você tem que fazer isso. Se por um caminho não deu certo, vamos pro outro. Mesmo que é mais difícil, mesmo que vai demorar um pouco mais. Exato. Então eu sempre falo, não tenho plano B. Porque na pandemia a gente teve a experiência viva de que não existe o plano B. Ninguém está preparado. E se parar tudo que eu faço? Exato. Então assim, hoje eu só tenho o plano A. É esse. Porque o plano A eu tenho que fazer dar certo. Se eu tiver o plano B, o que meu cérebro vai entender? Não vai dar certo. Você vai tirar o pé, né? Então assim, não, vamos fazer o plano A dar certo. É um caminho muito mais complicado, é um desafio, mas vale a pena no final. Então eu falo, a Mayara de 6 anos atrás jamais imaginou viver tudo que eu vivo hoje, né? Com as experiências, com os atendimentos, conquistar muitas coisas que eu conquistei e eu nem imaginava. E aí eu fiquei 6 meses vendendo cama quando eu fui chamada para trabalhar em uma clínica em Araraquara. E eu abracei, falei, legal, né? Vou trabalhar nessa clínica e fiquei por 9 meses. Então assim, toda a experiência que eu tenho hoje... foi de toda a bagagem que eu passei, de todas as clínicas que eu passei. Altos e baixos. Altos e baixos. E na época eu não fui contratada como esteticista. Eu era registrada como esteticista, mas eu trabalhava na parte de estoque. Então eu trabalhava com a parte de estoque, planilhas, financeiro, administrativo. Por último que eu fui para a área de estética, porque acabou crescendo a clínica e aí a pandemia foi dando uma acessada. E aí foi onde eu fui para a área de atuação mesmo. Mas enquanto isso, eu aprendi bastante coisa com a parte financeira. Olha que bacana esse momento que você passou. Porque às vezes a pessoa, vamos supor, ela estuda, faz faculdade para ser certo profissional. Só que quando ela entra numa empresa, às vezes ela não está fazendo aquilo que ela se preparou. E para muitos aquilo é, entre aspas, ser rebaixado. Mas eu não estudei para ser isso, eu estudei para estar lá em cima.
né? Mas igual você falou, olha que legal, você Mas começou a pegar a experiência. Eu não vou ser hipócrita do tipo assim, eu gostava do que eu fazia. Eu nunca gostei de mexer com o computador, não gostava. Mas assim, eu abracei, porque era o que eu tava precisando. E foi uma experiência que você pegou? Foi uma experiência que você que traz hoje na bagagem eu uso na minha utilizar. clínica. Exato. Então assim, eu sou grata a todas as oportunidades que eu tive nessas clínicas. Nessa última também. Que de momento não é aquela não era o que eu queria, exato. Né? Eu falei assim, Mas agora você vê que... Nunca trabalhei de estoquista ou de administradora, parte financeira, de fazer lá a contabilidade, né? E aí eu falei, nossa, e agora? É um desafio. Mas abracei. Não era a melhor, não vou falar 100%, porque eu não era... Não fiz a faculdade, não estava preparada para aquilo. Mas você pegou conhecimento. Mas foi uma experiência muito bacana, onde eu pude aprender bastante para depois eu passar para a área de esteticista. Olha que legal. Você pode ver que isso aqui a gente está falando sobre... A gente veio para falar sobre estética, né? A gente acabou saindo, está falando sobre empreendedorismo praticamente, porque é um assunto super bacana, né? Sim. Isso. E aí eu fui mandada embora, porque era lockdown, e aí acabou que não podia abrir, estava tudo fechado. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Qual o plano que eu vou ter agora? E aí foi onde eu voltei para São Carlos, porque a clínica era em Araraquara. Voltei. E você viajava todo dia, apesar que é próximo também, todo dia, né? eu ia com uma amiga minha. Então a gente dividia o combustível, a gente Combustível, ia juntas despesa. no carro, era gostoso e rapidinho, né? É, pertinho. E aí eu voltei para São Carlos, eu falei, e agora? O que eu faço? Não tem cama, não tem clínica, para onde que eu vou? E aí eu comecei, mandei de novo para minha ex-patroa, na clínica que eu trabalhei. Você aceita eu de volta, né? Pelo menos para eu não ficar parada. E eu tava recebendo seguro, então eu também não ia poder ser registrada. E ela falou, super topo, pode voltar. E aí eu voltei a trabalhar com ela como estagiária, já estava formada, mas eu não podia registro. Ela também estava com muito medo de ter que fechar novamente, aí manda embora, aí tem os gastos. Todo segmento nenhum estava estável ainda, né? O pessoal, você não sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Principalmente estética, né? Que era você lidar com pessoas, né? Algo assim, no último caso... Eu iria fazer estética, então qual era o essencial? O básico, remédio e comer. Esse era o básico na pandemia, não era, eu vou fazer estética, não. Não era prioridade. E aí eu trabalhei com ela, se eu não me engano eu fiquei 3 meses. Aí meu coordenador me ligou, você voltaria a trabalhar em Araraquara? Falei, vixe, tem que valer muito a pena, né? Se o salário for bom, se eu ver que realmente vai dar certo, eu vou. E ele falou assim, não, porque eu tenho um amigo que vai abrir uma clínica e ele quer alguém com experiência, eu indiquei você. Porque ele não entende nada dessa área e você vai ser a chave virada para ele. Eu falei assim, vamos marcar. Com toda a bagagem que ele percebeu que você pegou lá atrás. Exato, ele me acompanhou em toda a trajetória, né? Então ele sempre, mesmo que depois que nós terminamos a faculdade, ele sempre estava conversando com a gente. E aí, como que vocês estão? Então, nunca perdemos contato, assim. E aí eu falei assim, vamos marcar uma reunião e aí a gente faz uma entrevista. E nós marcamos, ele gostou, ele falou assim, tá contratada. Me ofereceu na época um salário muito bom. Eu falei, eu vou, porque por menos de tanto eu não consigo vir. Porque eu tenho gasto com o carro, combustível. E eu já não tava mais naquela pegada de ficar viajando. E dessa vez eu ia viajar sozinha. Então eu falei, por esse valor eu não aceito, tem que ser a mais. E aí ele falou assim, não, tudo bem, eu cubro a sua oferta. Aceitou. E aí eu fiquei nessa clínica. Eles inauguraram em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro eles fecharam a clínica. Não deu certo a sociedade deles. 6 meses? 6 meses. Não deu certo e aí eles me ofereceram para eu comprar a clínica. Olha que história. Então eu falo, tudo tem a mão de Deus, né? Nada foi tudo tem um caminho ali. Tudo tem um caminho. Foi coisas que foram surgindo. Foi. Você não foi demonstrando medo, porque não. Para muitos, você mudar do A para o B é uma questão diferente. Você não está preparado. Ainda mais na época, por tudo que você veio passando, pandemia, mudou para cá, mudou para lá, proposta aqui. Chega uma proposta dessa, você aceitou ir, né? Conseguiu Foi uma um reunião mês, assim, negociando. Na negociação. Foi. Você foi, e na hora que você estava lá, de repente surgiu que a clínica e fechou assim, e surgiu. Como sempre fui eu que fiz os atendimentos, né? Tava tudo novinho os aparelhos, tava tudo novo a clínica. Eu falei assim, e agora? O que eu faço? O valor não era tão alto, mas também não era tão baixo. Falei, como que eu vou pagar isso? Pandemia, sem R$1 na conta. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Você tinha tudo para falar, eu acho que tinha tudo para falar, não vou, eu tô com medo. Não, eu assumi com medo. Mas eu falei assim, mas melhor... com coragem. eu deixei o medo de lado e falei assim, é melhor eu ter coragem.
Porque é melhor eu ter o medo de arriscar e se não der certo eu vendo tudo e pago ele do mesmo jeito. Você sabe que primeiro você tentou, né? Do que você fala é melhor não, você de ter um repente... não tentando do que você não tentar e ficar com a dúvida. Ai, eu poderia ter feito isso, mas eu fiquei com medo e acabei não fazendo. Então eu falei, eu vou arriscar. Se der certo, perfeito. Se não der certo, eu vendo tudo e consigo pagar a dívida que eu vou assumir. E aí foi, assumi em fevereiro. Em janeiro a gente ficou nessa parte de negociação, contrato. Chegou fevereiro e ele falou assim, a clínica é sua, pode assumir. A partir de hoje você que dá as suas ordens. É você que cuida, pode ficar com a imagem, com o logo, tudo. Mas eu falava assim pra Deus, ai Deus, eu gosto de rosa. E a clínica chamava Restart. Então o logo era girassol, que era azul e amarelo. E eu falava, ai Deus, mas eu queria uma clínica rosa. Você teve que mudar a identidade visual da clínica. E aí Deus falou assim pra mim, não, calma, né, vamos devagar. Assumir primeiro, depois eu vou moldando as outras coisas. E assim Deus fez. Parte. E aí eu assumi a clínica, comprei, fiquei em Araraquara por 3 meses. E aí muita coisa aconteceu, eu quase sofri acidente na pista. E eu falei assim, não, agora eu preciso tirar o pé. Porque tava muito cansativo. Eu saía daqui de São Carlos 7 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Então eu tava exausta. Você veio só pra dormir? Só pra dormir. Tava muito cansativa. Aí foi aonde eu vim pra São Carlos, comecei a procurar a sala aqui e falei, vou empreender em São Carlos. Gostava? Não. Nunca gostei de São Carlos. Nesse momento era mais uma mudança que estava vindo para você. Mas assim, eu tinha medo, mas eu ia com a coragem. Ah, Deus tá me dando a oportunidade. Foi coragem, né? Eu vou. E até hoje os meus pacientes de Araraquara falam, pelo amor de Deus, volta pra cá, arruma agenda pra cá. Eu não encontro uma limpeza de pele igual a sua. Já fiz com outra pessoa, mas a sua é a melhor. Então provavelmente vai vir uma outra mudança aí futuramente. Pode ser. Eu tô prevendo aqui, entendeu? Se Deus, não tem muitas ainda que estão por vir. Muitas portas se abriram, né? E aí eu vim pra São Carlos. Consegui uma sala também que foi de Deus, estava montada já, tinha os móveis planejados. E aí eu comprei da esteticista que também estava se mudando. Falei, bom, agora vou começar minha jornada aqui. Então hoje eu tenho pacientes que estão comigo desde que eu iniciei aqui em São Carlos. Porque eu tentei resgatar algumas da clínica, mas aí você perde a conexão, perde o contato. Teve umas que eu resgatei, eu tenho 2 que estão comigo, vai fazer 6 anos. Que foi da época que eu iniciei naquela clínica. Olha que história que a gente vem conversando aqui. É bem bacana. E toda essa história, uma jovem de 26 anos. 26 anos. Você vê que a gente vê, às vezes, a pessoa com tantos problemas que vem, a pessoa chorando, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e você... Hoje eu aprendo, não é o que a vida faz com a gente, mas é o que a gente faz com o que a vida faz. Então é você conseguir ressignificar todas as coisas, todo o seu passado, o que deu de errado para você fazer dar certo. E não ficar naquela lamentação sendo vítima, ai, mas eu queria fazer alguma coisa, mas está longe. Mas vai fazendo. O que te impede de fazer? É um trabalho de formiguinhas. E não ter medo de oportunidade. E não ter medo de oportunidade. É você literalmente abraçar. Porque tem muitos que esperam a oportunidade, às vezes passa várias vezes pela porta e a pessoa fica esperando aquilo lá vir de mão beijada. Ou às vezes a pessoa nem enxerga as oportunidades, né? Então eu falo, é você ver, o empreendedor é você ver a oportunidade a todo momento. E não adianta que essa oportunidade ela vai estar num problema, pode ter certeza. Exatamente. Que a ela não vai estar na sua melhor fase. Não vai. Porque o que aconteceu com você? Você pegou uma clínica, de repente essa clínica ela estava fechando por algum problema que estava acontecendo, entendeu? Sim, e não foi assim, problemas, como que eu posso dizer, falta de clientes, não era. Foi uma parte assim pessoal entre os sócios que acabaram não dando certo e falaram, bom, não vamos dar continuidade com isso. Porque eles também não tinham experiência e falaram, não... E às vezes não era nem a área, igual você comentou. Exato, porque você que não era entrou a área com todo deles. esse conhecimento. Sim, né? E aí eu fazia toda a parte de atendimento, vendas, eu que fazia só a gestão que eles faziam de pagamento. Mas assim, acabou não dando certo, mas eu falo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu jamais imaginei que eu iria para lá e 6 meses depois eu estaria com a minha própria clínica. Então foi desafios que eu aceitei enfrentar. E hoje eu vejo que valeu a pena, e aí muitas portas foram se abrindo cada vez mais. E aí eu fiquei 2 anos nessa sala, onde eu atendi, né, no começo, e foi onde eu tive a oportunidade de atender em Ribeirão Preto. Foi só expandindo mesmo. Foi. E aí eu falei assim, caramba, meu sonho é morar em Ribeirão Preto. Vai ser mais uma porta. Mais uma porta aberta. Eu falei, eu vou. E comecei a atender mais em Ribeirão. Mais uma oportunidade que passou. Mais uma oportunidade que passou. Eu falei, vou atender em Ribeirão Preto. E comecei a atender em Ribeirão Preto.
E procurei apartamento, nada deu certo, nenhum. Falei, bom, não é o momento ainda para eu me mudar. Vou continuar aqui em São Carlos, até porque eu tenho bastante cliente fixa, que gostam de fazer comigo e não trocam. Falei, não vou abandoná-las, né? E vou expandir. Falei, nada impede, eu não preciso ficar fixa num lugar, eu posso atender em vários locais. E assim eu fiz, aí eu tive a oportunidade de montar aqui, nessa sala onde eu estou hoje, do jeito que eu sempre sonhei. É um espaço bonito. Rosa. Na cor que você... Chegou na cor que eu sempre quis, do jeitinho que eu sempre quis. Eu entrei aqui e eu falei, não, aqui eu quero tal coisa. E eu falei assim, do jeito que tá montada, fui eu que olhei, tive a visão, falei, vai ser desse jeito. Isso deve ser uma realização, né? Que você a hora que você para pensar, você fala, nossa, o que eu imaginei lá atrás, o que estava tudo difícil. E é uma realização muito grande, que eu falo que não tem preço que paga. É a gente estar realizada com a nossa profissão, porque eu amo o que eu faço. E porque isso teoricamente é eu posso falar que você não trabalha, né? Você trabalha não, né? Não. Porque quando você faz algo que você eu gosta, você não trabalha, realmente. Exato. Então assim, é prazeroso a gente poder acordar, que nem ontem eu saí daqui, era 11 horas da noite. E hoje, já às 6 horas da manhã, eu já estava de pé. Não tem aquele medo da segunda-feira, né? Não tem. Então, assim, eu não fico, assim, trabalhando a semana pra falar, nossa, cheguei final de semana. Não, porque eu não paro de trabalhar. Eu falo que eu sou viciada em trabalhar. Então, é sábado e domingo, eu tô deitada, eu tô trabalhando. É o tempo todo no celular. Porque não é só atendimento físico, eu tenho os atendimentos online também. Então, seja avaliação, seja responder cliente, eu tenho que estar sempre ali ligada. Então, é corrido, mas é muito gostoso. Prazeroso. É prazeroso. Então, hoje eu vejo que valeu a pena todo esse esforço de anos. É aquela sementinha que a gente vai sempre plantando para a gente poder colher. E agora que você colheu essa semente, que você já viu toda a estrutura, todo o benefício do serviço que você oferece, né? Qual que é a importância hoje em dia na parte da estética para quem está assistindo a gente? Muito grande. Depois da pandemia eu percebi... Antes já era um tabu, né? Falar de estética, todo mundo se preocupava muito. Mas depois da estética ficou um pouco pior. Mas não só na estética física. Eu falo que a mental é muito importante. Então, muitas me procuram hoje, não é nem só pelo físico. Por isso que a minha terceira pós-graduação eu estou fazendo em psicanálise clínica. Olha, vai ser completa. Vai ser completa. Porque elas buscam com depressão, muitas buscam porque não conseguem se trocar na frente do marido, então se olha, tem aquela depressão, o marido não pode tocar, ela não pode colocar uma lingerie que ela se sente péssima. Então hoje a importância da estética está muito maior. E você trabalhar a parte mental da pessoa também. Em muitos casos, né, eu creio que a hora que você já consegue resolver essa parte da estética, principalmente da mulher, ela acaba se cobrando muito mais, né? Você já acaba resolvendo também essa parte emocional, né? Muito. Eu amo. Então eu falo assim, a cliente chega aqui... Ela sai realizada. Ela sai realizada. Então assim, eu consigo entregar resultado para a pessoa na primeira sessão. Que é isso que dá um impacto maior. Que aí eu olho e falo assim, você tá vendo que isso não é impossível? Porque pra mim é muito fácil. Você vai chegar aqui, eu tenho um olhar crítico. E eu tenho o estudo. Então eu vou conseguir falar assim, olha, vai ser assim. Nosso tratamento vai durar 2 meses. Eu vou fazer isso. Então eu te explico tudo. E a pessoa ela vai ficar com o pé atrás. Porque são crenças que às vezes ela passou por uma clínica que ela não teve uma boa experiência. Onde ela já vem com aquele receio, com aquele medo. Ai, mas será que vai dar resultado? Mas eu sou muito sincera também. Depende de você. Então, 50% é minha parte, 50% é sua. Não adianta querer assumir 100% a clínica que não tem como. Não, porque eu não vou deitar ela na maca e fazer milagre. A estética dá resultado? Muito, com certeza ela dá. Mas eu falo que a pirâmide é associada, é um trabalho em conjunto. A alimentação, a atividade física e a estética. Então, eu sempre sou muito sincera quanto a isso. E é engraçado que eu quis fazer a psicanálise para me curar das crises de ansiedade. De coisas do passado e conseguir ressignificar isso. Mas, ao mesmo tempo, casou muito com as minhas clientes. Porque muitas sentavam na mesa de avaliação na cadeira e falavam assim pra mim. Começava a fazer a avaliação, de repente estava chorando. E eu falei, eu preciso resolver isso. E eu sentia meu coração fervendo e falava, nossa, eu preciso ajudar. Você via como se fosse um compromisso seu ela sair daqui, mas não só bonita. Exato. Na estética por fora, mas também ela sair já... a parte mental. E aí ela sempre falava, nossa, eu saio daqui renovada, eu saio daqui radiante, eu saio daqui explodindo de tanta coisa boa, né? O que você passa, a energia e tudo mais. Então, você tem que estar bem para você poder atender, porque é o toque. Eu vou direto no paciente, então você tem que estar bem. Se eu não estou bem, como que eu vou passar uma credibilidade? Como que eu vou passar uma coisa boa pro cliente? Então, assim, toda vez que elas saem daqui, elas sempre falam, Mayara, eu tô, assim, muito bem. E aí eu falei, não,
Legal. Então eu vou começar a estudar a fundo, não só a estética, eu vou trabalhar a parte mental da pessoa. Porque o emagrecimento começa onde? Na mente. Não adianta ela vir aqui, Não adianta passar ela uma vir consulta. aqui, passar pela consulta, a gente iniciar o tratamento e ela não fazer certo. Então eu preciso trabalhar a parte mental dela. E com isso, ela sai daqui 100%. Bacana. E você percebe também, porque a gente falou que nem... antes da pandemia, era muito cobrado essa questão da estética feminina. Pós-pandemia, aumentou. Um pouco. E aí entra também muitas pessoas em casa, principalmente os jovens, é o dia todo quase celular, selfie, né? E a gente percebe hoje que a maioria tá com selfie, tá com aplicativo de filtro ligado e a hora que desliga não é aquela mesma aparência. Não. Aí ela vem aqui e começa a te cobrar, tipo, eu tirei essa foto com filtro, eu tô assim, eu quero... Não, muitas chegam aqui e falam assim, quero ter o corpo da fulana. Ou o rosto da pessoa, o rosto da famosa. Mas você tem que entender que tem um processo por trás disso. Rede social, eu falo que é uma mentira. É status puro. Então assim, a gente só posta realmente o que a gente quer. Então eu posso o momento ali... bom, o momento certo, aquele momento, eu creio que não chega a 10% que a pessoa está postando lá. Não. E eu conheço, assim, pessoas próximas que não vivem o que postam. Então, assim, é você pegar... Você tá destruída por dentro. E você pega a câmera, você tá ali, mostrando que você tá bem, que você tá plena. Por quê? Rede social quer mostrar o quê? Que todo mundo tem que estar bem a todo momento. E não é assim. E eu quebrei esse tabu. No começo do ano eu tive urticária crônica. Tive 20 pedras no rim, tudo por estresse. Nossa. E aí eu postei, eu falei assim, gente, nem tudo é mil maravilhas. Nem tudo que a gente posta é 100%. A minha vida não é perfeita, porque muitos falavam, nossa, você teve sorte. Eu não tive sorte, tive coragem. Eu fui atrás, eu corri atrás do meu, eu busquei, não fiquei olhando pro vizinho. Ah, mas a fulana tá lá. Não, mas a fulana é a fulana, eu sou eu vou correr atrás do meu. Então, assim, é uma mentira a rede social. Tem que tomar muito cuidado. E eu sempre falo pra elas, não se baseia nisso. Porque tem filtro, tem edição. Ah, mas a pessoa não tem uma celulite. Não, é edição. Não existe a mulher que não tem nem que seja grau 1 de celulite. Ou uma gordurinha aqui e uma ali. Todo mundo vai se incomodar. Eu falo que a mulher nunca tá satisfeita com nada, né? O homem já é mais tranquilo. Se bem que hoje o homem tá se cuidando muito mais que a mulher. Muito mais. Muito mais. Tanto que em Araraquara, meu público, 98% era homem. De lá em Araraquara, 90%, 90%. Dos clientes, dos pacientes eram homens. 90%. E aqui em São Carlos, como é que você está percebendo? O público aqui é mais mulher. É mais mulher. Eu tenho público homem, inclusive eu comecei atendendo o Elias Mato Grosso, que também está buscando o autocuidado, a parte estética, algumas disfunções que ele tem um incômodo. Então o homem ele busca sim o cuidado. E ainda mais ele, que é uma figura pública, né? Que é uma conhecido. Figura pública. E aí nós iniciamos um tratamento facial nele, porque ele passa muita maquiagem durante as gravações, então ele tem que estar com a pele lá impecável. Só que o que acontecia? Durante as gravações, durante a maquiagem, os poros vão se abrindo cada vez mais, é onde fica mais aparente. Então eu falei, vamos começar a tratar essa parte pra gente fechar os poros e você cuidar dessa pele, não você ficar tratando, porque os cuidados são muito melhores. Melhor prevenir. Melhor prevenir do que... Eu falo, é melhor cuidar do que tratar. Sempre vai ser baseado nisso, mas os homens estão bem vaidosos hoje. E qual que é a tendência, no seu ponto de vista, agora a gente falando questão de estética? Em relação geral. Geral. As pessoas hoje buscam muito mais estética, assim, do físico. Não a parte mental, mas do físico. Ah, eu tenho que estar bem pra mostrar pro outro. Não é nem por ela mesma, eu tenho que me sentir bem. Não, eu tenho que estar bem pra mostrar pro outro que meu corpo é melhor, que meu rosto é melhor que o outro. Então a estética, ela ficou 100% importante. Então, referente ao impacto que dá nos pacientes, nos clientes, né, nas pessoas que passam aqui por você, qual que seria esse impacto? Os resultados. O resultado. Os resultados. Elas olham e falam assim, nossa, uau, quero ficar com o corpo assim. E a tendência? Ai, eu quero usar essa tendência que estão tendo no mercado hoje. E a tendência está sempre mudando? Sempre mudando, a todo momento. Cada mês lança um método novo, lança um aparelho novo. Então, assim, a gente tem que ter esse estudo pra gente entender que, às vezes, o aparelho que lançou, às vezes é o que você tem. Então, as empresas, elas querem vender, né? Sim, tem que ter um rotativo, né? Tem que ter um rotativo. No Não mercado. pode ficar com o mesmo aparelho 5 anos, né? Então, todo mês lança, todo ano é uma novidade. Mas o impacto mesmo é os resultados e o pessoal olhar muito as redes sociais e falar E essa sobre tendência, o corpo. o que traz mais?
Rede social, influenciadores, artistas, cantores, como é que é? Artistas, blogueiras. Não é nem a roda social ali da pessoa. É a realidade do Instagram. Então, é as famosas. O que tiver em alta. O que tiver em alta. Você já se prepara porque você sabe que o pessoal vai vir aqui e vai Sim. perguntar para você. Então, eu sempre tô aí atenada às novidades, os melhores da estética, tanto aparelho quanto produto. E agora você falou também, né? Porque às vezes a pessoa ela vem aqui com uma ideia, com uma foto, com uma referência e você vai passar para a pessoa, né? Porque às vezes às vezes a pessoa está tão encantada com aquilo numa certa pessoa, mas às vezes na própria, nela mesma, não vai ser o mesmo resultado. Não, e às vezes ela tá incomodada com alguma coisa que, na hora que ela chega aqui, eu olho e falo, não é isso. Que nem eu tive uma paciente que ela chegou e falou, eu tô com gordura aqui na barriga, né, isso tá me incomodando. Eu falei, não é gordura. Você tem a flacidez muscular e a flacidez de pele. Então, por isso que ao você sentar, você sente essa pele dobrando. Mas não é a gordura, é a flacidez. Vamos tratar essa parte para definir o seu abdômen. E assim nós fizemos. Ela falou, nossa, eu achei que era gordura. Eu falei, então às vezes a pessoa olha e fala assim, eu quero fazer esse tratamento. Não, mas não é esse tratamento que é o ideal para você. A gente pode fazer outros tratamentos que vai ser ideal para o seu caso. Por isso que é importante sempre a avaliação. Interessante. E falando nisso, quais são os serviços que você oferece aqui na clínica? Tratamento para gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, emagrecimento saudável sem restrições, tratamento para rugas, linhas de expressões, flacidez de pele, cicatriz de acne, poros dilatado, acnes ativas. Um tratamento bem completo. Lipo de papada não invasiva, que está em alta também, o pessoal se incomoda bastante com a papada. E aí o pessoal que quer entrar em contato com você, como é que redes sociais, como é que funciona? Rede social, Maiara Schreiber Estética Avançada, e pelo telefone 16 99964 5021. E pelo que a gente percebeu, tem um leque de clientes que passa aqui por você, né? Quais são? Cita alguns aí pra gente. Olha, de artistas que eu já atendi, o Elias Mato Grosso com a esposa, que eles estão em tratamento comigo. Já atendi o Elano, que foi ex-jogador do Santos, participou da seleção brasileira também, um cara sensacional. E todas as minhas pacientes, né, os pacientes que passaram comigo são muito especiais também, assim como todos os outros. Mas eu falo, é gostoso a gente ser reconhecida. E com certeza. Artistas te procurarem. E é aquele ponto que você é reconhecida, o pessoal quer que você volta para a cidade. Sim. E aonde você está expandindo, o pessoal está aceitando também o seu trabalho. Sim, isso que é o legal. E eu atendo não só em São Carlos, eu atendo Pirassununga, São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos. Então, casou bastante aí com várias cidades e vamos que vamos. E a gente fala em questão de... Porque eu percebi que você não para. Não. Né? Você está sempre buscando algo novo e graças a Deus e sua força de vontade está tudo encaminhando corretamente. Sim. Né? Você vê as oportunidades, você abraça, independente se tem um problema ou não tem, você acha uma maneira de resolver. E em questão de projetos, tem projeto futuro? Tem, vários. Um saiu essa semana já, minha nova empresa. Que legal. Qual que é? Schreiber Desenvolvimento e Treinamento Pessoal e Profissional. É um empoderamento, tanto feminino quanto masculino. Nós vamos abranger, que nem nós usamos, eu tenho um sócio, que é o Júlio César, meu melhor amigo, e nós falamos assim, vamos criar uma empresa? Vamos. O que a gente vai fazer nessa empresa? Impactar vidas. Então é usar as nossas histórias, os nossos testemunhos para a gente poder impactar e empoderar outras vidas e falar que é possível, que nada é impossível para aquele que busca, para aquele que tem coragem e não vou parar. E o Júlio foi assim, meu braço direito e esquerdo, que estava ali comigo, no meu melhor e pior momento. Aí nós falamos, vamos abrir uma empresa. E aí nós abrimos a Empodere-se, que é para trabalhar toda essa questão que nós aprendemos no PNL, na psicanálise, nesses cursos de desenvolvimento, inteligência emocional, e nós vamos abranger na nossa empresa. Isso é bacana, porque é tudo esses momentos que você passou, né, você já sabe o caminho, aquele momento, a hora para você falar, vamos que vai dar certo, né? Então, Sim. Essa experiência que você teve, que você está tendo ainda, né? Porque sempre tem coisa nova aparecendo. E em breve teremos uma super novidade em Alphaville, São Paulo. Olha só. Então, o pessoal da R011, em breve, a gente vai sentar com a Maiara, a gente vai querer saber um pouquinho desses detalhes aí da novidade. Maiara Schreiber em Alphaville. Pode ser? Vamos novidades. deixar esse compromisso já para a gente marcar um dia lá em São Paulo. Com certeza, será um prazer. Olha, eu tenho que agradecer
esse momento que a gente tirou para bater um bate-papo aqui, um bate-papo que a gente falou, vai ser 15 minutos, 10 minutos, né? Que é a média no bate-papo, né? Mas se deixar pelo jeito, a gente continuar conversando, isso aqui a gente vai de 1 hora para mais, tranquilo, né? Eu quem agradeço a oportunidade por ter sido referência mais uma vez e em estar compartilhando um pouco da minha história. Eu falo que o tempo é curto para tanta coisa que já aconteceu, né? Mas a Schreiber Desenvolvimento está aí para isso, para vocês conhecerem um pouco mais a fundo, né, da minha história, do Júlio. E vamos que vamos. Agora São Paulo, Ribeirão Preto, quando vocês precisarem. Estamos juntos, Estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Você quer mandar abraço? Esse momento é seu. Primeiramente, agradecer a Deus, porque sem Ele não sou nada, não teria conquistado tantas coisas. Segundo, a minha família, que é meu alicerce, né? Onde eu conquistei muitas coisas e eles estiveram do meu lado, mesmo no não, assim, doía, mas eu sei que sempre foi pro meu melhor. Sempre torcendo, né? Sempre torcendo. Para os meus amigos que sempre estavam ali comigo, me apoiando, incentivando. E ao Júlio César, que é o meu sócio, melhor amigo. E sem você, nada teria sido possível. Ele foi a pessoa que mais me encorajou, assim, em 1 ano. Ele Isso foi é a legal, pessoa né? que me impulsionou e falou assim, vamos pra cima, eu tô com você, eu seguro na sua mão, independente da situação. Não deixa a peteca cair. Então, assim, ele tem um papel fundamental e muito importante na minha vida. Isso é legal. Quando você define um momento, define um objetivo e tem uma pessoa, assim, a coragem ela vem em dobro também, né? Sim, eu falo que quando sozinho, a gente não é nada. Sempre tem que ter alguém pra nos ajudar e, assim, a gente reconhecer isso. Que sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. E não adianta a pessoa querer colocar numa balança quantas pessoas que querem ajudar e quantas pessoas que não querem ajudar, que não adianta. Não adianta. Porque sempre se tem uma para ajudando, vai ter 10 lá para... Exato, é você saber selecionar quem vai andar com você. Quem vai agregar valor Quem com vai você. agregar, Não adianta. E o Júlio foi a pessoa que viu o potencial em mim sem eu ver. Então ele falava assim, você tem um potencial, você pode, você vai conseguir. E foi no momento assim que eu tava muito depressiva. Que eu tava tomando remédio para ansiedade. Então foi bem complicado assim o processo. Igual você falou, ele não deixou a peteca cair. Ele não deixou a peteca cair, em Isso nenhum é momento. importante. Ele falou, eu tô com você, eu te levanto e você me levanta. Só vai. Só vai. Ele falou, nós estamos juntos e não vamos desanimar, não vamos deixar isso cair. Então eu sou muito grata à vida dele, eu falo que ele é um irmão que eu não tive. Um irmão, melhor amigo, e agora somos sócios. E é a primeira empresa de muitas que nós vamos abrir Com ainda. certeza, 26 aninhos aí tem chão. Só nesse período que você já pegou experiência, já caiu, já levantou várias vezes e o negócio está dando certo, então eu acho que não tem barreira aí não. Com certeza, não tem nada que impeça. Quando a gente vai atrás, tudo acontece. Então, obrigado mais uma vez, tá? Eu quem agradeço a oportunidade. E a gente se vê em breve, lá em Ribeirão Preto e também lá em Em São Paulo. Alphaville, se Deus quiser. Combinado? Eu quero agradecer você que acompanhou a gente, muito obrigado pelo carinho, tá certo? Aproveita para seguir as redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tanto da 016, quanto o pessoal que participa com a gente aqui, porque sempre tem uma coisa bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? E até o próximo programa.